Boa noite, graça e paz. Quem aqui acha que esse assunto é importante? É muito importante, né? Eu não escolhi esse tema, não. Quem escolheu aqui foi a liderança da escola. Mas eu achei extremamente apropriado, já que o nosso objetivo aqui é a família. Então, que o Senhor nos dê graça hoje para tratarmos desse assunto. E por que nós deveríamos falar sobre comunicação? Porque, na verdade, o nosso objetivo principal não é nos tornarmos bons comunicadores. O objetivo final, dentro do contexto da família, é nós termos bons relacionamentos. Só que para que tenhamos bons relacionamentos, é necessário que nós tenhamos uma boa comunicação. E o título é Ladrões da Boa Comunicação. E a hora que me foi passado esse título, eu comecei a refletir bastante sobre ele, e ele está perfeito. São os ladrões da boa comunicação e não os ladrões da comunicação em si. Porque, na verdade, nós vamos ver aqui hoje que nós sempre estamos nos comunicando de alguma maneira. Então, a questão é atingirmos uma boa comunicação. Porque comunicar, você já está comunicando alguma coisa. Esse é o sentido. Pai, dá-nos graça hoje para que aquilo que for ministrado venha do teu coração e que o teu Espírito ministre aos nossos corações para o louvor da glória do Senhor Jesus Cristo. No nome dele que nós oramos. Amém. Então, a primeira questão aqui é que o ser humano, ele é o quê? Um ser relacional. Eu vou pedir, daria para colocar aqui embaixo, nessa tela aqui, a imagem do telão? Está desligado. Se for simples, senão não tem problema. Então, o ser humano é um ser relacional. O que significa isso? Significa que o ser humano não foi criado para estar sozinho. Só significa isolado. O ser humano não foi criado para viver isolado. E o isolamento, nós sabemos que ele adoece as pessoas. Então tem um versículo conhecido, que é Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse versículo aqui, ele é bem profundo e bem esclarecedor. Fazendo um pequeno parênteses aqui, os pais que estão com filhos, eu gostaria de avisar que tem uma salinha para as crianças lá atrás. Então vocês fiquem à vontade, tá bom? Então aqui, não é bom que o homem esteja só. O que significa isso? Significa que, muito embora o homem tenha sido criado por Deus, o Senhor já percebeu que era necessário que ele tivesse uma companhia. E é interessante, né? Que Deus, ele levantou um problema e já trouxe uma solução. A solução foi a auxiliadora idônea.
E como a gente comenta às vezes lá no curso de filhos, né? Deus não criou um cachorrinho para fazer companhia para o homem. Ele não criou um amigo, ele não criou um pai, ele não criou um filho. Ele criou uma ajudadora. Então, para que haja relacionamento, como nós dissemos aqui no início, é necessário que haja uma boa comunicação. E você não se relaciona, portanto, com quem você não se comunica ou com quem você se comunica superficialmente. É necessário que haja uma boa comunicação. É bem simples. Isso significa também que o estar próximo de alguém, não significa que você tenha relacionamento com essa pessoa. Observe lá, talvez, o prédio onde você mora, no mesmo andar da onde você tem residência. O fato de estar próximo dos teus vizinhos significa que você tem relacionamento com eles? Os seus vizinhos de bairro, seus vizinhos de muro, você está bem próximo, você tem relacionamento com eles? Talvez é aquele relacionamento de elevador, né? Puxa, hoje está quente, hoje está frio, vai chover, não vai? É esse tipo de comunicação. Será que isso é comunicação que leva a relacionamento? Evidente que não. Então você pode estar o quê? Cercado de gente e ainda estar sozinho. Por quê? Exatamente porque você não se comunica ou se comunica superficialmente. E aí nós temos dois princípios básicos aqui que são importantes nessa compreensão nossa. Porque antes de falarmos dos ladrões da boa comunicação, nós temos que entender o que é comunicação. Não é? Então, dois princípios básicos aqui logo de início. O primeiro deles, nós precisamos de boa comunicação para termos relacionamentos profundos e não apenas estar próximos de alguém. A solidão, ela é algo muito ruim. E você não precisa estar vivendo numa ilha deserta para você estar vivendo em solidão. Às vezes você pode estar sozinho lá dentro do seu próprio trabalho, você pode estar sozinho dentro dessa igreja, você pode estar vivendo em solidão, talvez dentro da sua própria casa ou talvez dentro do seu próprio relacionamento conjugal. Tem muitas pessoas que se sentem sozinhas. E a gente observa isso com uma certa facilidade, porque quando os filhos chegam, eles ocupam muito do nosso tempo, do tempo do casal. Mas depois que eles crescem, eles vão embora e parece que fica um vazio, porque não se cultivou o relacionamento, não havia mais relacionamento entre o casal. Então, você pode estar sozinho, dentro do teu próprio relacionamento, dentro da tua própria família. E o segundo princípio básico, não é possível a não comunicação. De alguma forma, os seres humanos sempre estão se comunicando. Até mesmo o teu silêncio comunica alguma coisa. Muitas vezes as pessoas, os cônjuges, né, por alguma razão, eles acabam se mantendo silentes e o silêncio acaba manifestando até um certo desprezo pelo cônjuge. Então, isso é uma verdade. Então, significa que nós precisamos nos comunicar com as pessoas e nos comunicar bem, principalmente com os de casa, para que nós possamos ter relacionamentos saudáveis. O nosso objetivo aqui é o relacionamento. Relacionamento com os filhos e o relacionamento conjugal. E dentro desse contexto, né, que nós vamos tratar aqui dos ladrões, algumas situações dizem mais respeito a casamento, outras dizem mais respeito a pais e filhos. Então, o que é comunicação? Antes de tudo, comunicação é um assunto de Deus, é um assunto divino. Por quê? Porque Deus se comunica com o homem. De que maneira? Por meio da sua palavra e por meio do seu Filho. É interessante, né? Jesus Cristo é o quê? O Verbo encarnado. O Verbo. Olha exatamente
como que João coloca Jesus como sendo o Verbo encarnado. E aí temos 2 versículos. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E um outro versículo que também nos remete a essa questão de comunicação e relacionamento é Romanos 10,17. Consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então o Senhor, Ele se comunica conosco por meio do próprio Filho, que é o Verbo encarnado, e por meio da sua palavra que Ele deixou para nós. E comunicar não é simplesmente o quê? Transmitir alguma informação. Não é dizer palavras, não é você falar muito. Comunicação não é um monólogo. Não é o que eu estou fazendo aqui, falando sozinho, não é isso. Comunicação é diálogo. E como vocês conhecem, há muitas pessoas que falam muito, mas não dizem absolutamente nada. E comunicação também é um processo de compartilhar o quê? Informação com outra pessoa, de uma forma tal que ela compreenda aquilo que você está querendo dizer a ela. Isso que significa comunicação ou comunicar-se bem. Falar, ouvir e compreender está envolvido nesse processo de comunicação. Então, o nosso maior desafio na comunicação é qual? É você falar muito? Não. É você fazer-se compreender. É isso. Seu cônjuge e seus filhos estão compreendendo o que você está querendo dizer a eles? Você já parou para se perguntar se eles compreendem o que você quer dizer para o seu cônjuge e para os seus filhos? Lembrem-se que o silêncio também comunica algo. Então agora, propriamente, entrando já nessa questão dos ladrões da boa comunicação familiar. A comunicação familiar, eu entendo como se fosse uma estrada de terra. É um caminho, e nesse caminho é um processo, como nós já dissemos, mas você poderia comparar como se fosse uma estrada de chão. E nessa estrada de chão, você tem que percorrer esse caminho, e ele é cheio de obstáculos, ele pode estar cheio de barreiras, de algumas coisas que vão impedir o fluir desse caminho. Então a comunicação ela é cheia de interferências, ela pode ter barreiras que impedem que a mensagem chegue corretamente e com clareza ao destinatário, que no nosso caso é o nosso cônjuge ou os nossos filhos. E essa mensagem pode chegar às vezes de maneira distorcida. E nós vamos ver agora 9 interferências ou barreiras que afetam a boa comunicação e, por conta disso, elas prejudicam os relacionamentos. Hoje nós vamos tratar disso e na semana que vem nós vamos tratar do tema a arte da boa comunicação. Então hoje é um assunto mais, digamos assim, do ponto de vista negativo. Mas eu gostaria que você olhasse para isso e tentasse olhar e verificar se alguns desses tópicos aqui que nós vamos falar, se você se identifica com eles. Porque às vezes a gente não se comunica, não está tendo um bom relacionamento conjugal, às vezes a gente não tem um bom relacionamento com os filhos, mas a gente não sabe por quê. Então, identificar esses ladrões da boa comunicação é o primeiro diagnóstico para que você possa tratar isso, para que você possa buscar ajuda se for necessário e resolver. Pessoas casadas ficam, às vezes, uma vida inteira com esses problemas e não tratam.
Só sabem que tem um problema de relacionamento, mas não sabem qual é esse problema. Então, no final eu vou passar a bibliografia. Nós fizemos um estudo aqui, com base em 3 livros. Mas o primeiro ladrão da boa comunicação, eu não encontrei nenhum deles. E eu acho que o primeiro deles é exatamente o pecado. O pecado é o primeiro grande ladrão da boa comunicação. E por que ele é o maior ladrão? Porque alguns de vocês aqui já sabem. O pecado trouxe o quê? Morte espiritual ao homem em relação a Deus. E morte na Bíblia significa o quê? Separação. Então o homem foi separado de Deus por conta do pecado. E 2 versículos aqui muito importantes que atestam isso. Romanos 5,12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Então o pecado trouxe morte, e a morte significa separação. Então, o maior ladrão da boa comunicação é o pecado, porque é exatamente isso que ele fez com os seres humanos em relação a Deus. E Romanos 6,23 também diz isso, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus amados, por maior que sejam os nossos esforços, no sentido de nós buscarmos uma boa comunicação para que tenhamos relacionamentos saudáveis, nós precisamos compreender a verdadeira tragédia e o estrago que o pecado fez das nossas vidas, nos afastando completamente de Deus e, por consequência, nos tornando seres ególatras, ou seja, pessoas que idolatram a si mesmas. E por que isso é importante, Fernando? Porque o foco do meu relacionamento ele muda por completo. Se você entender o que o pecado fez na tua vida, te tornando um ídolo de si mesmo, você vai começar a entender que o relacionamento é um trabalho de longo prazo e que vai exigir muita dedicação nossa e muita dependência do Senhor. Então, ter uma consciência diária disso, reconhecendo que nós somos pecadores indignos, dependentes da graça de Deus e da misericórdia de Deus, vai nos ajudar também a reconhecer que o nosso cônjuge e os nossos filhos padecem do mesmo problema. E isso vai fazer com que o teu olhar para com o teu filho, para com o teu cônjuge, seja um olhar com mais misericórdia, porque ele tem o mesmo problema que você. Então nós precisamos reconhecer isso. O pecado é o ladrão da boa comunicação. Isso vai gerar empatia nos relacionamentos, quando você verificar essa questão da natureza pecadora do teu cônjuge e dos teus filhos. Isso vai, digamos assim, fazer com que você possa tratar os relacionamentos horizontais sob um outro ponto de vista. Nós não podemos esquecer que por conta do pecado de Adão, todo ser humano ele já nasce com uma natureza pecadora e, portanto, rebelde a Deus. Nós não vamos entrar com profundidade nisso porque nós não temos tempo. E a obra redentora de Cristo, ela restaurou a nossa comunhão com Deus, substituindo a nossa natureza pecadora por uma natureza cristocêntrica. Portanto, o pecado não tratado na cruz nos mantém separados de Deus e, por consequência, dificulta ainda mais os relacionamentos horizontais. Agora, por outro lado, mesmo quando nós nascemos de novo, temos uma experiência, quando o Senhor troca o nosso coração, e nós cremos que a natureza pecadora que nós herdamos em Adão, ela foi crucificada com Cristo, mesmo assim, nós ainda continuamos o quê? Com uma natureza terrena. E essa natureza terrena, ela também nos atrapalha. E ela também vai gerar o quê? Interferências na nossa comunicação conjugal e na nossa comunicação com os nossos filhos.
E é por isso que Paulo, lá em Colossenses, ele escreve, em Colossenses 3,5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então nós não podemos também nos iludir achando que, porque temos agora uma nova natureza em Cristo, que nós não teremos mais nenhum tipo de problema de relacionamento ou de comunicação. Nós dependemos da misericórdia e da graça do Senhor. O segundo ladrão da boa comunicação é o autoritarismo. Eu falo autoritarismo, talvez você pense assim, fala, mas eu não sou autoritário. É uma palavra muito pesada. E eu não sei como é que você é lá na sua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos. Mas o autoritarismo, o que ele significa? Uma forma de governo caracterizada por obediência absoluta ou cega à autoridade. É mais ou menos assim. Um manda e o outro obedece. Então, dentro desse contexto, onde um manda e o outro obedece, será que existe comunicação? Autoritarismo significa imposição de regras de modo unilateral, onde o autoritário não tem qualquer interesse em ouvir, mas apenas mandar e ser obedecido. Quantos pais, principalmente os homens, às vezes não acabam caindo nessa armadilha? Maridos que não se preocupam com suas esposas, com o que as suas esposas pensam, ou com o sentimento delas, são maridos autoritários. É meio difícil falar em esposa autoritária. Eu acho que isso é mais adequado para os maridos. Mas maridos que não ouvem as suas esposas, não se preocupam com o que elas pensam, não se preocupam com o sentimento delas, são maridos autoritários, sim. Às vezes porque eles se arrogam como administradores do lar, porque pagam as contas, entendem que eles podem mandar e aí não dão oportunidade para diálogo. É apenas um manda e o outro obedece. Por outro lado, também pais inseguros tendem a ser autoritários. Pais inseguros, eles focam muito no comportamento exterior dos filhos. Ficam muito preocupados com aquela questão do comportamento exemplar. E não vão olhar para aquilo que está dentro, para o coração. E a gente sabe que o comportamento exterior é um reflexo do nosso ser interior. Então não basta apenas você tentar tratar o comportamento, que é o reflexo. Você precisa tratar das questões do coração. Então o autoritarismo de muitos pais impede qualquer comunicação efetiva com seus filhos e atrapalha na construção de um relacionamento de confiança e no desenvolvimento saudável deles. E aqui eu quero dizer para vocês que eu já me vi num certo momento da minha vida dessa maneira. Porque a gente fica, é lógico que a gente sempre quer justificar, mas isso aqui é injustificável. Mas a gente fica tão preocupado com outras coisas, com o trabalho, com não sei o quê, aí você perde completamente a razão e fica apenas preocupado com o comportamento deles. E aí parte mesmo para o autoritarismo. E deixa de exercer a autoridade, que é uma outra coisa. O terceiro ladrão da boa comunicação, talvez vocês já façam ideia, né? Que é a falta de tempo. Falta de tempo, meus amados, é um ladrão da boa comunicação. Todo casal precisa de tempo para se comunicar. Se você não tem tempo, a sua comunicação ela está prejudicada. E nós vivemos o quê? Uma cultura de pressa. Nós temos pressa para tudo. Nós não temos tempo para nada.
e temos muita pressa. Não há tempo para nada, não há tempo para falar, para dialogar, para pensar. E um dos autores que a gente estudou, ele usou um termo interessante. Ele falou que nós vivemos numa cronocracia, que é a tirania do relógio. Você fica preso ao tempo, ao relógio. Vive-se sobre um estresse que afeta não apenas os relacionamentos, mas também até a saúde das pessoas, né? E muitos casais não têm tempo nem para se ver. Tem um casal que está fazendo o curso de filhos, que a esposa trabalha durante o dia e o marido trabalha durante a noite. Quando que eles vão se ver? Difícil. Quando que eles vão se relacionar? Quando que eles vão se comunicar? Muito complicado. Pessoas que moram em cidades maiores, como São Paulo, e vocês conhecem como é lá. Às vezes o marido sai cedo quando o filho nem acordou. E quando ele volta, o filho já dormiu. Ele vai ver o filho de fim de semana. Como que vai ter relacionamento? Se não há tempo para se relacionar. Isso é uma barreira para a boa comunicação. Então, cada casal deve estar o quê? Consciente das suas limitações, consciente de que é necessário ter tempo juntos. Por quê? Porque o tempo é imprescindível para que o relacionamento seja saudável, maduro e equilibrado. Quanto mais tempo você passa junto de uma pessoa, mais e melhor você a conhece. Isso levando em conta que se comunicam ao menos um nível emocional. Aqui nós não vamos entrar muito nos níveis de comunicação, mas existe o nível social, que é aquele onde nós nos comunicamos com as pessoas e nós expressamos as nossas opiniões, né? Quando você começa no lar, dentro do lar, na sua casa, a expressar a sua opinião a respeito de determinados assuntos, você está num nível social. Mas onde nós precisamos chegar? Nós precisamos partir do nível emocional. Quando o casal começa a expressar os seus sentimentos e as suas emoções com o cônjuge. Quando os filhos também começam a expressar os seus sentimentos. Não apenas uma opinião sobre um determinado assunto. Esse é o nível emocional. E o que nós queremos dizer? Casais que às vezes estão juntos há décadas, mas não se relacionam a nível emocional, apenas num nível social, expressando opiniões, discutindo questões do dia a dia, necessidades dos filhos, mas não as carências afetivas. Tanto que os consultórios de terapeutas, de psicólogos, de pastores, eles estão sempre cheios. Por quê? Porque as pessoas elas não se expressam nesse nível emocional. Quando nós sabemos que isso é extremamente necessário para que se alcance o relacionamento saudável. O quarto ladrão da boa comunicação são as raízes de amargura. As raízes de amargura geralmente provocadas pelo quê? Provocadas por mágoa, provocadas por ressentimento, ofensas que foram desferidas, agressões verbais, assuntos do passado que não foram resolvidos nem sanados, permanecem presentes e vão se convertendo em obstáculos dentro do casamento, dentro do relacionamento conjugal. E às vezes até dentro dos relacionamentos entre pais e filhos. E enquanto houver essa dor, essa raiz de amargura que está gerando dor interna, dor no coração e sofrimento, vai ser muito difícil que haja o quê? Comunicação dentro do lar. Por quê? Digamos que a Cristina esteja com um sentimento de amargura em relação a mim, Cristina é minha esposa,
por conta de algo que eu falei, por conta de algo que eu acabei ofendendo ela, mas não tratei. Todas as vezes que eu me aproximar dela, ela não vai se comunicar comigo, ela vai só reagir. E é isso que muitas pessoas enfrentam dentro de casa. Apenas reação. Por quê? Sabe aquela questão? Se não fala, não está bom. Se fala, também não está bom. Nunca está bom. O preto não está bom, o branco também não está bom. Por quê? Porque existe algo por detrás que impede a pessoa de se comunicar. E isso, evidentemente, precisa o quê? Ser tratado. É necessário o quê? Sanidade, equilíbrio emocional para que se haja uma boa comunicação. E como que nós vamos tratar disso? Perdão. É só o perdão. Perdão é imprescindível para a restauração de relacionamentos que estão atritados, de relacionamentos que estão desgastados. E assim como nós fomos reconciliados com Deus por meio da obra redentiva de Cristo na cruz, onde nós fomos perdoados, precisamos tratar dos nossos ressentimentos e mágoas com o cônjuge ou com os filhos por meio do perdão, a fim de que haja restauração da comunicação e reconciliação plena dos relacionamentos. A mesma coisa que nós vemos na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz, nos reconciliando com Ele mesmo por meio da morte do seu Filho, que expiou os nossos pecados, e expiação significa perdão dos nossos pecados, é o mesmo elemento que precisa nos nossos relacionamentos horizontais, quando eles estão desgastados por amargura, por ressentimento, por mágoa, por ofensa. É necessário perdão. Vamos ler Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vocês veem que todas as nossas dificuldades de relacionamento, quando nós olhamos para o relacionamento com o Pai, nós identificamos o modus operandi e como isso pode ser tratado. É impressionante. É só nós entendermos, estudarmos como Deus cuida de nós no relacionamento vertical, para que a gente possa compreender como que devemos agir no relacionamento horizontal. O quinto ladrão da boa comunicação é o medo. Vocês concordam com isso? Medo. É o medo dentro de casa. Não é o medo de um ladrão, é o medo dentro de casa. O medo decorre da falta de confiança nos relacionamentos familiares. É o medo da reação que a outra pessoa pode ter se expressamos o que estamos sentindo. Quem talvez já não sentiu certo medo de expressar os seus sentimentos para o seu cônjuge, temendo ser rejeitado? E os nossos filhos, será que eles muitas vezes também não têm medo de expressar aquilo que sentem para nós pais, porque temem a rejeição? Será que isso vai afetar a comunicação? Evidente que vai. O cônjuge não pode expressar como está se sentindo pelo medo de ser rejeitado. Dessa forma, não há como atingir um nível satisfatório de intimidade e transparência na comunicação com o casal. Se a Cristina está com medo da minha pessoa por algo, como que ela vai ser transparente? Como que ela vai se comunicar comigo no nível emocional, para que haja efetivo relacionamento? O mesmo acontece com os filhos que não se sentem seguros para expressar os seus sentimentos, com medo de como os pais irão reagir a determinadas situações.
Nesse caso, a comunicação tende também a ser prejudicada. Nós temos de estar atentos, nós pais, em relação a isso. O lugar mais seguro para os nossos filhos deveria ser exatamente a nossa casa, o nosso lar. O ambiente onde eles confiam, onde eles podem abrir a caixa preta, sem nenhum tipo de temor de serem rejeitados. E, no entanto, o que acontece? Muitas vezes o oposto. Mas por que que os filhos têm esse medo de expressar os sentimentos para nós, pais? Por que será? Eu tenho certeza que é por conta da atitude que nós temos em relação a eles. Então, você precisa considerar isso. Se há medo, é por causa da falta de confiança e de segurança nas outras pessoas, o que implica que se deve trabalhar concretamente nessa área do relacionamento. Em algumas situações, os medos são nada mais do que fantasmas criados por nós mesmos. Tá? E aí, isso aí também precisa ser tratado, porque é algo da nossa própria cabeça ou algo da própria cabeça dos nossos filhos. De qualquer maneira, qual que é o antídoto para o medo? É o amor. 1 João 4,18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor lança fora o medo. Quando os nossos filhos sentem-se amados, acolhidos, aceitos por nós, eles vão abrir a caixa preta para nós. E o cônjuge também. Agora, se não há amor, se não há confiança, se não há segurança, acontece o oposto. O sexto ladrão da boa comunicação é a culpa. A culpa também é. Culpa refere-se à responsabilidade dada a uma pessoa por um ato que provocou prejuízo, material ou moral, a si mesma ou a outra pessoa. Então, quando você culpa alguém, você está imputando a ela a responsabilidade por ela ter provocado prejuízo, para si mesma ou para alguém. Prejuízo material, prejuízo moral. É isso que significa você culpar alguém. E os seres humanos, qual que é a tendência deles? De assumir a própria responsabilidade pelos seus atos? Não. A tendência é de culpar o outro e não aceitar nunca a responsabilidade ou fraqueza. Em alguns casos, culpam a si mesmos. E carregam o quê? Sentimento de culpa. Qual que é o princípio que está lá em Gênesis, no capítulo 3? Exatamente, de culpar o outro. Eu não sou responsável. Gênesis 3, 12 e 13. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Esse é o princípio de Gênesis 3. E é o princípio que nós verificamos muitas vezes no relacionamento conjugal. As coisas não vão bem, e aí nós tendemos a culpar o cônjuge. Será que a culpa não vai afetar a boa comunicação e, por consequência, o relacionamento? Evidente que sim. A questão é que as coisas não são apenas como eu as digo ou como eu as vejo. Num relacionamento conjugal, não podemos culpar o quê? Culpar depressa o cônjuge. Nós somos muito imediatistas e nós vemos um problema e já queremos arranjar um culpado. E dentro das questões familiares, o culpado é sempre o cônjuge. Ou os próprios filhos.
Só que nós esquecemos, né, que os nossos filhos nasceram dentro de casa, sob a nossa responsabilidade e a nossa educação. Então, nós temos que vestir a carapuça e não buscar encontrar um culpado para aliviar a dor da nossa consciência. Em outras palavras, dentro da família, na verdade, não há um culpado e um inocente, salvo alguns casos extremos, mas não há. Então, frases do tipo, tá vendo? Eu tinha avisado. Você sempre faz a mesma coisa. Se você tivesse me ouvido. Esse tipo de frase, você não ajuda em nada no seu processo de boa comunicação. Você está sempre lançando culpa, lançando juízo, lançando condenação. E quanto mais culpa você joga no seu cônjuge, mais bloqueado ele vai ficar, menos comunicativo será o seu relacionamento conjugal. E a mesma coisa com seu filho também. Eu falei, eu avisei, você não fez o que eu avisei. Seja como for, você precisa parar de lançar culpa e juízo sobre o cônjuge e sobre seus filhos, ainda que você esteja com a razão. Você não é o juiz da vida do seu cônjuge, nem o juiz da vida dos seus filhos. Você não pode se arrogar no lugar de Deus, ainda que você esteja com a razão. Não lance culpa nem juízo sobre eles. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, na versão NVT, eu gostaria de ler com vocês. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Isaías está falando aqui do que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele levou sobre si a culpa dos nossos pecados, sendo que ele mesmo não tinha pecado algum. Então, da mesma maneira que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós deveríamos fazer o mesmo nos nossos relacionamentos horizontais. Só que nós fazemos exatamente o oposto. Ao invés de assumir a culpa que nós não temos, nós lançamos culpa e julgamos e ferimos, etc, etc. O sétimo ladrão da boa comunicação é o egoísmo. O egoísmo busca a própria satisfação e o próprio bem-estar pessoal. O egoísmo nada mais é do que uma das grandes consequências do pecado em nossas vidas e também uma das grandes consequências de uma sociedade que está cada vez mais distante de Deus e distante dos princípios bíblicos. É isso que é o egoísmo. Cada vez mais as pessoas estão menos preocupadas, por conta do egoísmo, com a instituição do matrimônio e com a constituição de uma família, porque elas estão pensando apenas em si mesmas, na sua felicidade pessoal, no seu próprio prazer. Isso é consequência direta do que o pecado fez em nós. As pessoas juntam-se mediante contratos jurídicos baseados em direitos e deveres com prazo de validade determinado pela conveniência da felicidade pessoal. Não tem nem mais matrimônio. Vamos fazer um contrato, porque agora é muito mais fácil. Vamos estabelecer aqui quais são os meus direitos, os seus, quais são os meus deveres, os seus,
E o prazo de validade desse contrato? É uma questão apenas de conveniência da minha felicidade. O dia que eu não estiver mais feliz, nós rescindimos o contrato. É isso. E se vocês acham que eu estou falando uma coisa muito absurda, vai conversar com algum advogado civilista para você ver se não é assim que as coisas estão sendo tratadas hoje em dia. É contrato de união estável. Ao primeiro sinal da incompatibilidade ou perda de afeto, o contrato de união estável é rompido e parte-se para uma nova relação. Não há mais qualquer interesse na superação das diferenças e muito menos na preocupação de se fazer a felicidade de quem? Do cônjuge. Não há mais. Você casou para ser feliz ou para fazer o seu cônjuge feliz? O egoísmo é o grande assassino da comunicação e dos relacionamentos familiares. O egoísta se recolhe sobre si mesmo e vive única e exclusivamente em função do eu ao invés do nós. Dá-se preferência à satisfação das próprias necessidades em detrimento das necessidades do casal. E a própria sociedade, ela estimula isso. Estimula o indivíduo a buscar a realização pessoal à custa do bem-estar do cônjuge. Se você for parar para pensar, é isso que a sociedade faz. Ela estimula. Casamento é importante desde que você seja feliz. E a Bíblia? O que a Bíblia diz? A Bíblia é voltada para si ou ela é voltada para o outro? Para o outro. 1 Coríntios 13, 4 e 5 diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Esse é o amor bíblico. Não procura os seus interesses. Então, como nós estamos longe? O egoísmo faz isso. Ele afeta a boa comunicação. Então, os casais, o que eles precisam fazer? Um esforço para manter os canais abertos da comunicação a fim de buscarem equilíbrio na satisfação de suas necessidades pessoais. E sem a vida de Cristo, porque é isso que o pecado fez. O egoísmo é uma das consequências diretas do pecado. E sem a vida de Cristo, é impossível viver em favor do outro, pois a nossa natureza humana, que é egocêntrica, nos impede de nos relacionarmos sacrificialmente. Bom, e o oitavo ladrão da boa comunicação: dúvidas e ciúmes. Será que a dúvida também é um ladrão da boa comunicação? Também. Em algum momento da relação, o casal sempre passa por dúvidas. Principalmente no início do casamento, é muito comum, quando começam a aparecer os primeiros conflitos, depois que o casal já saiu da lua de mel, aí começam a aparecer a realidade dura do casamento. Nem tudo são flores. E nesse momento podem aparecer algumas dúvidas. Será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu decidi de forma certa? Dúvidas com relação ao amor do cônjuge, dúvidas com relação ao próprio cônjuge. As dúvidas, elas podem surgir, mas elas precisam ser sanadas, elas precisam ser esclarecidas, resolvidas. Elas não podem permanecer. Por quê? Porque a dúvida, quando ela se instala, ela vai crescendo cada vez mais. Eu acho que a dúvida é como um tumor. Ele começa pequeno. E se você não tratar, ele vai crescendo.
e vai trazendo cada vez mais prejuízo. E a dúvida reiterada pode fazer parte de um problema ainda maior, que é o quê? O ciúme, que é esse sentimento de temor e posse, que é originado pelo medo. O ciúme nada mais é do que esse medo exagerado causado por insegurança, o medo de perder o cônjuge. O ciúme pode afundar a relação por causa da desconfiança e da suspeita permanente no cônjuge. E o ciúme é também um sentimento de baixa autoestima, que provoca o pensamento obsessivo de que não se é suficientemente capaz e válido para o parceiro. Isso que é o ciúme. Então, dúvidas e ciúmes também vão gerar no relacionamento, vão trazer interferência na boa comunicação do casal, na boa comunicação com os filhos. Os filhos que têm dúvida quanto ao amor dos seus pais vão crescer com grandes traumas. Se tem algo que nós deveríamos fazer com relação aos nossos filhos, é amá-los incondicionalmente. Pais que amam os seus filhos condicionalmente geram filhos inseguros e cheios de dúvidas. Se Jesus Cristo, se Deus nos amou em Cristo de maneira incondicional, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele não nos amou quando eu comecei a vir à igreja, Ele não me amou quando eu passei a ser um bom marido, um bom adorador. Eu era pecador quando Ele me amou. Isso é amor incondicional. E muitos pais dizem assim, lógico que eu amo meu filho incondicionalmente. Só que ele fala assim para o filho, filho, se você fizer isso, o papai não ama mais você. O que está ensinando para o filho? Amor condicional. Isso vai gerar dúvida, vai dar um nó na cabeça dos filhos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 5. O amor é paciente. Esse versículo até nós já lemos, né? Ali em cima, mas vamos repetir aqui. O amor é paciente, na NVT. É paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Só até aqui. O amor não é ciumento nem presunçoso. E o nono ladrão da boa comunicação, algo que talvez você nunca tenha parado para pensar que ele é um ladrão, que é a rotina. Quando nós falamos em rotina, não é aquela rotina saudável, o casal faz atividade física juntos, o casal viaja junto, não é esse tipo de rotina. É aquela rotina negativa. A rotina é, isso aqui também achei muito interessante, né, no livro que nós estudamos. A rotina é a lenta agonia de uma relação. Como se a relação ela começasse a agonizar por conta da rotina. É um assunto contra o qual todos os casais devem lutar. Obviamente não estamos falando de uma rotina saudável. É a rotina que se converte em um mal silencioso e sutil, em um vírus que vai minando pouco a pouco a saúde do relacionamento. É a rotina comparada como o cupim que vai destruindo a madeira. Né? Você acha que está tudo bem lá, um belo dia você vê lá um negocinho esquisito, aí você vai lá e tira o forro, está tomado de cupim, o madeiramento da casa. Ou a ferrugem, ela vai consumindo, a hora que você vê, ela consumiu todo o metal. E a rotina faz isso no casamento. É uma doença que muitos casais não prestam atenção suficiente, exatamente porque ela é vagarosa. Ela vai contaminando aos poucos. Os casais começam sua relação com amor e esperança, mas o tempo afeta essa relação. E aqueles encantos dos primeiros anos vão se diluindo na rotina do dia a dia.
Com o passar do tempo, o seu companheiro para o resto da vida torna-se alguém que causa profundo aborrecimento em você. Uma pessoa que você não quer mais ver próximo. A rotina vai fazendo isso. E o desencanto, então, ele aparece e muitas vezes ele abre espaço para o rompimento dos relacionamentos. E quais são os sintomas de como a rotina pode se instalar no casamento? Aborrecimento e indiferença na relação, ausência de intimidade, um encontro progressivo com o individualismo. Muitas vezes os cônjuges vão buscar amizades fora, amizades individuais. E às vezes essas amizades individuais acabam derrapando, deslizando para possíveis atrações extraconjugais. É isso que a rotina vai fazendo. E nós devemos, obviamente, tratar disso. Não deixar que o nosso, aí no caso casamento, não entre nessa rotina que prejudica o nosso dia a dia. Casamento, como já foi falado aqui nesse púlpito, pelo próprio pastor Glênio, nós precisamos casar todo dia, né, pastor? Todo dia. É um relacionamento de prioridade contínua. Todo dia ele é importante. Todo dia você tem que cuidar dele, para que não caia nessa rotina que nós tratamos aqui. Então, concluindo, a comunicação é como um caminho longo e cheio de obstáculos. Queremos que o nosso cônjuge e nossos filhos não apenas nos ouçam, mas compreendam o que nós queremos dizer. A boa comunicação demanda um trabalho árduo e exige dedicação plena. Isso é muito importante. Isso vai exigir de você disciplina, porque é um exercício diário. Assim como nós devemos nos exercitar, caminhar todos os dias, fazer uma academia, nós também precisamos desse exercício. Só que a comunicação não é você falar muito e não dizer nada, é você falar e fazer-se compreender. O objetivo final da boa comunicação é um relacionamento profundo e forte que vai restaurar vidas, porque um relacionamento bom, ele restaura vidas. Se eu e a Cristina estivermos vivendo um bom relacionamento conjugal, ele vai restaurar as nossas vidas, esse relacionamento. Eu creio nisso, assim como o Senhor restaurou as nossas vidas com Ele mesmo, por meio da obra redentiva de Cristo. E isso foi bom ou foi ruim? Isso trouxe vida para nós mesmos. Quando a comunicação é eficaz, as partes envolvidas se beneficiam, os relacionamentos são fortalecidos e tendem a durar. E aquele último item ali, o Verbo encarnou-se para nos trazer vida e restaurar nosso relacionamento com Deus. Que comunicação que Ele fez em nosso favor. E nós terminamos, e eu queria deixar só a bibliografia para preparar esse estudo aqui, e o próximo, nós estamos considerando essas três obras aí, se vocês quiserem, são livros que vão nos ajudar na nossa caminhada como casais e também nos relacionamentos com os nossos filhos. Vamos orar? Pai bendito, nós te damos graças, porque o Senhor se comunicou conosco, por meio do teu Filho Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado, e também pela tua palavra que o Senhor nos deixou, como um testamento vivo do teu amor para conosco. Te agradecemos, Pai, porque é na tua palavra que nós extraímos todos esses princípios,
tão importantes para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê graça e nos capacite, por meio do Teu Espírito, a termos relacionamentos saudáveis por meio de uma boa comunicação. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém.